Você está vendo imagens direto de satélite. Essas são imagens em tempo real do furacão Milton que está chegando aos Estados Unidos. Essas imagens são feitas por satélite em tempo real e se você conseguir prestar atenção ali comigo, ali embaixo está escrito Havana, logo em cima Key West, que são imagens que você foi acompanhando com a gente ao longo da nossa programação, e o olho do furacão também está um pouco ali mais para cima. A primeira informação, e pode ser que a cidade de Tampa, que seja atingida diretamente por esse fenômeno. É muito interessante também a gente ver o avanço da tecnologia a respeito dos desastres naturais. Isso só é possível graças ao emaranhado de satélites que nós sabemos que cada vez mais o planeta Terra é envolto por esse tipo de equipamento, mas também justamente por aqueles caçadores que vocês acompanharam comigo, aquela turma que pega uma aeronave e literalmente vai direto de todo esse fenômeno natural que você tem acompanhado. Outra informação também que chama muito a atenção e você vê pela intensidade, eu acho que essa imagem de satélite, ela consegue traduzir um pouco mais todas as informações que nós vamos trazendo, Porque olha o tamanho do fenômeno, o tamanho praticamente de uma cidade. É muita força reunida. Por isso as autoridades americanas estão em extremo alerta por conta disso. E óbvio que a gente vai falando com quem está por lá para saber da situação, Por isso quem vai chegar aqui no Hora News é o empresário Rogério Teixeira, brasileiro, que mora em Orlando há 7 anos. Rogério, obrigado demais por ter conseguido um espaço na sua agenda. Já queria perguntar para você, como está a situação por aí? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom, a situação por aqui, eu creio que, obviamente, no Brasil vocês têm a maioria das informações. A cidade, ela tá bem movimentada, os hotéis estão lotados, as pessoas elas estão saindo da cidade de Tampa, onde ele vai tocar primeiro, próximo ali, e estão vindo para cidades como Orlando, onde não temos costa, não temos mar próximo. Então a cidade ela está cheia. As informações que nós recebemos são para manter os carros abastecidos, estocar água, comidas enlatadas. Claro, esse fenômeno que está chegando em Orlando, a princípio ele é o maior já visto e já ouvido até agora, O último foi o Irma. O Irma ele teve um impacto muito grande, porém os rumores que nós estamos ouvindo, ele chega a ser um pouco mais forte que o Irma. Então, todos nós estamos apreensivos, mas a princípio, quem puder ficar em suas casas, esse é o melhor a se fazer. E quem não tiver como, o ideal é se deslocar para um hotel, para um local mais seguro. De fato. E, Rogério, você mora há 7 anos, você mesmo nunca viu algo assim, Porque imagino, você vai conversando com amigos e americanos de fato, acho que também eles devem comentar que o que está acontecendo aí, principalmente a atitude das autoridades, das pessoas, talvez seja, de certo modo, inédito também, Todo esse receio e esse preparo. Sim, isso é verdade. Esse fenômeno que vem passando agora, que está se aproximando da Flórida, o Hurricane Milton, ele é inédito. Nunca houve algo dessa magnitude aqui, mas Orlando ainda não recebemos nenhuma informação das autoridades para a evacuação. E até então, todo mundo permanece em suas casas até a segunda ordem, se manter em segurança o máximo que puder, porque até receber a ordem, o ideal é manter a calma, paciência, que tudo vai dar certo. Com certeza. Inclusive, mesmo não tendo essa questão da ordem de evacuação, os parques da Disney, fecharam por receio. Tem um impacto financeiro também por aí, Rogério? Sim, o impacto é muito grande porque a Disney ela sempre é a última, a liberar a informação se vai encerrar as atividades ou vai pausar as atividades. E todos os parques temáticos, eles se informam. A Disney sempre deixa por último.
Eu acredito que justamente um dos motivos, ou pode ser o principal motivo, seja esse. O impacto financeiro é muito grande. É muito grande porque tudo fecha e é uma coisa que você... Assim, é muito difícil explicar porque o tempo que eu moro aqui, eu vi isso acontecer uma vez. A Disney anunciar que os seus parques eles vão fechar devido a um hurricane. E esta agora é a segunda vez. De fato, é todo mundo em choque, né? Assim, um receio. E você, particularmente, evidentemente não tem esse alerta, né, para Orlando, mas imagino que você deve ter uma apreensão. Você se preparou de alguma maneira? Como que tá? Sim, como eu informei anteriormente, as orientações do governo aqui, das autoridades, é para estocar água, comidas enlatadas. Se você, na sua casa, você tiver muitas janelas, no momento em que tiver mais crítico, passando vento e chuva, você se mantenha longe das janelas, num closet, em algum lugar que seja mais seguro na sua casa. Se a sua casa tiver uma área externa com piscina, o ideal é que você tire tudo para que nada possa voar. Então, assim, os preparativos aqui foram esses. A gente estocou água, comidas enlatadas, pão, comida que seja de fácil preparo, para que não haja nenhum problema. Porque caso haja uma falta de energia, nós não precisamos ficar dependente de energia para poder comer e etc. Algo parecido. Realmente, de fato, você é uma realidade muito diferente da nossa aqui do Brasil. Uma espécie de operação de guerra, Rogério. Dá essa sensação que está literalmente preparando para o pior? Como que é? Sim, é basicamente isso mesmo. É basicamente uma operação de guerra. Nós tivemos algumas informações que ontem foi feita uma coletiva de imprensa no aeroporto, justamente para poder informar aos jornalistas das redes locais aqui quais seriam as melhores estratégias a serem tomadas com os abrigos, para ajudar as pessoas que moram em lugares mais precários. Tem muita gente que tem o costume aqui de viver em motorhomes, né? Aquelas casas móveis. Isso é muito comum. Realmente está sendo feita uma operação para que todas essas pessoas sejam abrigadas em um local seguro para que o dano seja o menor possível. Com certeza. E teve alguma relação, assim, a questão de trabalho? Você teve alguma mudança? As empresas estão preferindo home office nessa época? Como que está sendo essa questão dia a dia mesmo? Sim, algumas empresas, sim, empresas grandes, elas estão... Não existe outra expressão. A expressão melhor a ser mencionada é essa mesmo. Algumas empresas grandes estão fazendo uma operação para... como se fosse uma operação de guerra mesmo, uma operação de crise, uma central de crise. Algumas empresas grandes separaram alguns funcionários, independentemente se estão nos seus dias de folga ou não, para permanecerem em seus locais de trabalho e vão fornecer local para dormir, comida, para que eles não retornem às suas casas e possam ajudar na operação da empresa em algumas coisas. Eu posso te dar um exemplo de hotéis. Por exemplo, alguns hotéis que eu tenho conhecimento já fizeram isso. Já mobilizaram alguns funcionários para permanecerem no local e não retornarem para suas casas, justamente para poder ajudar aos guests que estão ali, as pessoas que não têm muita informação, que estão viajando, que estão curtindo com suas famílias, para poder exatamente dar um suporte melhor ali. Porque nessa hora eu acho que o melhor suporte é o suporte emocional. Porque quando as pessoas elas não têm o costume ou não entendem como que funciona uma passagem de hurricane, como nós já vivemos isso há 7 anos aqui, essas pessoas elas ficam muito apavoradas,
não tiramos o mérito de estar apavorado, de estar preocupados, ou suas famílias que estão em outros lugares. Porém, essas pessoas precisam de alguém que possa tranquilizá-las. Então, esse momento é o momento que algumas empresas grandes, alguns hotéis, resorts, mantêm alguns funcionários, não um número completo, obviamente, mas alguns funcionários trabalhando internamente para dar esse suporte. E outros, obviamente, estão trabalhando de casa, dando suporte através de internet, online, etc. Com certeza, não, faz toda a diferença nesses momentos, inclusive aqui no Rio Grande do Sul a gente observou muito isso, né? Essa união e principalmente o olho no olho fez uma diferença tremenda. Rogério, eu queria chamar a sua atenção também para uma arte que a gente tem, uma animação, né, que traduz como que vai ser o trajeto do furacão. Olha aí, chama muito a atenção, né? Ele vai diretamente ali para Tampa, essa força toda, justamente ali Tampa é muito perto de Orlando, né? Mesma região ali, evidentemente não tem esse alerta, mas fato é que a tecnologia ajuda também, né? Porque a gente tem essa arte, a gente consegue ver em tempo real, inclusive a gente tem imagens de satélite em tempo real que a gente traz, que são essas que você está acompanhando comigo. A tecnologia faz uma grande diferença, né, Rogério? Com certeza, a tecnologia hoje, ela tem sido, eu acredito que a principal ferramenta para ajudar nesse momento de evacuação, de informações, porque eu me recordo, em 2017, eu já estava aqui, quando nós passamos pelo Irma, nós não tínhamos toda essa informação. Nós tínhamos, obviamente, informações de alguns aplicativos e etc., mas conforme o passar dos anos, a tecnologia ela vai avançando e nos ajuda muito com mais precisão a conseguir algumas informações até para poder ajudar outras pessoas e se precaver de alguma forma. Como funciona? Vocês têm alguma espécie de aplicativo, recebem as informações pelo celular? Usando um exemplo, uma analogia, por exemplo, em Israel, eles têm ali no celular, eles sabem a questão de bombardeios em tempo real, mas, enfim, tem esse monitoramento. Aí teria algo nesse sentido? Algum aplicativo que monitora a questão dos furacões? Como que vocês recebem essas informações? Existem alguns aplicativos que nós temos nas lojas de venda normal, tanto o Apple Store quanto o Play Store, mas o próprio governo ele envia para o seu telefone, para o seu número de telefone, algumas informações muito precisas para que você se desloque para algum local, algum abrigo seguro, se você precisar de alguma ajuda emergencial, disponibilizam algum número para você chamar, mas vale mencionar aqui, Pedro, o que acontece. O importante das pessoas entenderem é o seguinte: as cidades que receberam, aliás, a informação para serem evacuadas, ou que receberam a ordem de evacuação, essas pessoas que estão saindo dessa cidade, elas estão de acordo com a orientação do governo. Porém, a gente sabe que existem sempre algumas pessoas que falam: eu não vou sair da minha casa, eu vou permanecer onde eu estou. E neste caso, o governo ele diz, fala: olha, tudo bem, você não quer sair da sua casa, então você nos faz um favor. Você escreva o seu número de telefone no seu braço. Caso aconteça o pior, nós temos como contatar alguém em uma situação que a gente sabe que seja o pior. Mas nós não temos um aplicativo da cidade, do governo, porém, eles têm esse compromisso com o americano, com o residente aqui, de enviar nos seus números de telefone algumas informações precisas. Como isso é muito raro, isso é muito comum, como acontece quando acontece um sequestro, alguma coisa, um roubo de uma criança, algo parecido. Assim, como nós recebemos também em nossos telefones um alerta dizendo a cor do carro, a foto do indivíduo, a idade da criança, onde aconteceu e etc. E dessa mesma forma acontece com fenômenos naturais.
Sem dúvidas, tem que estar em alerta. Eu queria também chamar a sua atenção para essas imagens que foram divulgadas pela NASA em parceria com o pessoal do NOAA, que é aquela turma que a gente já tem falado, que entra com avião direto no olho do furacão. A gente consegue ver também uma imagem mais real, né? Diferente daquelas imagens de satélite, para nós termos a noção da força desse furacão, da magnitude, né? Chama muito a atenção, mas também entra naquela que a gente estava conversando, né, Rogério, da questão da tecnologia, como eles conseguem acompanhar mais em tempo real a evolução, né, de tempestades e fenômenos como esses. E aí eu queria ver também, o governo por aí disponibiliza também locais para que as pessoas possam ir, porque não é todo mundo que tem para onde ir, né? Eles fazem algum centro, vão preparando talvez ginásios. É parecido com aqui no Brasil ou tem alguma diferença, Rogério? Sim, o governo, sim, ele disponibiliza, sim, locais como abrigos para as pessoas se locomoverem e, caso seja necessário, se abrigarem. Nesse caso, sim, o governo aqui está sempre propondo a você a melhor opção possível. Então, as pessoas, claro, ninguém quer que isso seja necessário, porém, eles deixam sempre à disposição um local exatamente como você mencionou, como estádios de futebol, ginásios, escolas, locais que são seguros, estruturalmente falando, para poder segurar a força do vento e etc. É isso, Rogério Teixeira, brasileiro que mora há 7 anos em Orlando, nos Estados Unidos. Muito obrigado pelas informações. É só quem está aí mesmo que consegue trazer esse tipo de relato. Obrigado novamente. Muito obrigado, Pedro. O prazer foi meu.